Lu. Salmo 137, para a gente orar. E pensando nesse salmo, é assim: a quem devemos louvar, né? Vou fazer essa leitura aí para a gente pensar assim: a quem devemos louvar. Tem a ver com a mensagem que nós vamos estar compartilhando também. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui no NTLH. A quem devemos louvar. Esse salmo, ele diz assim: sentados, dividir com os irmãos a leitura desse salmo, números ímpares, nós vamos até o versículo 6. Números ímpares, irmãos, leem os pares. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas vidas nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros, mandávamos que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar o hino a Deus do Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Amém. E aí, quando eu olho aqui de novo, né, nossos instrumentos parados, mais uma vez, ali era com força de escravidão, porque eles sabiam que não poderiam jamais adorar outro Deus que não fosse o nosso Deus. E como servos do Senhor, nós temos que cantar louvores ao Senhor, como ele diz no verso 6, né? Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você com a maior alegria da minha vida. E nós vamos louvar a Deus já, mais uma vez, mas antes da gente, vamos cantar esse primeiro hino, depois a gente vai pedir a Sol, antes da mensagem, para dar uma palavra sobre esse momento. A experiência dela ainda não me contou, né? Esse cântico, né, de Abraão, eu lembro que sempre que eu canto esse cântico 14, eu lembro de Miguel. Um dia que Miguel pediu esse cântico aqui, que fala desse filho de Abraão, por favor, vamos orar primeiro. Deixa eu orar primeiro, que eu ainda estou aqui, ainda os neurônios ainda não estão ainda juntinhos novamente, ainda estão acelerados. Mas vamos orar, Deus, primeiro, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, estamos mais uma vez nesta tua casa, neste lugar que foi edificado para a adoração ao Senhor. E eu peço mais uma vez ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e que nos dê entendimento sobre o verdadeiro sentido da adoração, daquilo que estamos fazendo e daquilo que precisamos fazer e como está a nossa vida para com o Senhor. Mais uma vez, eu peço ao Senhor que continue a nos direcionar como filhos que somos, como chamados que somos para não somente cantar louvores ao Senhor, mas influenciar outros para que venham te servir, venham te adorar em espírito e em verdade. Te agradeço, Senhor, pela viagem que fizemos, pelas orações, pelo cuidado, por sentir a tua manifestação através da tua palavra nas nossas vidas e nas vidas daqueles que foram usados pelo Senhor nestes dias. Não somente aqueles que foram, mas aqueles que permaneceram em oração, Senhor. Muito obrigado, porque podemos sentir e ver o teu agir, o teu cuidado em todas as coisas, desde os mais pequenos detalhes, Pai. E nesta noite estamos reunidos neste lugar para te adorar e vamos levantar as nossas vozes agora, Senhor, no clamor, cantando cânticos de louvores, na certeza de que o Senhor nos receberá no teu altar com um cheiro suave. Obrigado por tudo, Senhor, mais uma vez, e a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Estão se fé. Cantar ao Deus de Abraão. 14, obrigado. Está separado já aí, isso. Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e
amor que nos transforma e que até mesmo nos constrange, né? A matar o velho homem e seguir na caminhada com ele. Que grande amor em amor que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos o grande amor, se tão grande amor em Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Porque esse amor de nós fará é nos ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor em Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Nós temos também o 46, que também fala da manifestação desse amor, dessa graça de Deus, pela transformação que Ele faz em nós, né? E pela transformação que Ele faz no outro a partir das nossas vidas. E isso começa quando nós reconhecemos que somos pecadores e que estávamos, né, longe de Jesus. Hoje continuamos pecando, continuamos a pecar, mas não mais aquele pecado que nos afasta de Deus, porque nós temos um advogado que é fiel e justo, João diz isso, e que nos defende diante de Deus. Mas nós precisamos entender neste cântico quem éramos e onde nós estamos agora por conta de Jesus Cristo, né? E o que esse amor nos constrange a fazer. Nós vamos cantar esse cântico e depois a Sol vai estar dando uma palavra da experiência dela nesses dias, né? Mas vamos cantar esse cântico. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a crescer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da redenção. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar. Ao seu lado vou
branco, Tá né? pegando a voz geral aqui, né? É o branco? Agora, acompanha, por favor. Lucas 10, só para a gente fazer uma leitura aqui enquanto a Sol chega para cá, Sol. Você tem uns 2 minutos para dar, falar sua experiência lá no campo missionário, né? O cara que estava com medo, com ansiedade, chega para cá. Lucas capítulo 10, algumas versões vão falar 70, né? Essa aqui fala 72, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Observe que está aí na frente de Jesus, né? E dizia-lhes: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis sacolas, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa, e se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para você. Ficai nessa casa comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for servido. Curai os doentes que nela houverem, dizei: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e que não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei, sacudindo contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. Eu pedi a Sol que fala um pouco da sua experiência. Foi a primeira vez que ela foi ao campo. Graça e paz, amém? Amém. Eu estou mais um pouquinho, eu virava americano lá, né? Tanto americano que eu vi na minha frente. Eu quero também agradecer os irmãos pelas orações, né? Tivemos lá nesses dias, para mim foi um impacto também, uma realidade que às vezes a gente não vive, né? E eu estava me contando para a Área, quando eu saí de Teixeira, que a minha preocupação de chegar ali era não ter um ventilador para eu dormir de novo. E eu fiquei a viagem toda: meu Deus, onde é que vai ter um ventilador para eu dormir? Eu não consegui dormir. E, sabe, eu não estava pensando, só a única coisa que vinha era: onde é que eu achar um ventilador ali, meu Deus? Eu gostei, eu vou dormir de noite. Só que Deus proveu o ventilador assim. Quando eu chego lá, todo mundo foi, né, se arrumar, o pastor falou assim: ó, vocês vão ficar ali num apartamentozinho ali do outro pastor, que nem era batista também. Aí quando eu chego lá, que eu olho pro canto, quem está lá? Um ventilador, né? Falei: meu Deus, obrigado. Só que por causa do ventilador eu fiquei fora do acampamento, né? Não me juntei com os irmãos que estavam ali, né? Depois eu fiquei triste, falei: oh Deus, foi um bom ventilador, mas não queria, eu queria ter ficado no meio da muvuca lá, da multidão, que ali que era o bom também, né? Mas assim, graças a Deus, né, foi tudo bem, né? A gente tem muito que aprender, né, na caminhada, a sair, né, do banco, quando eles dizem no sol, né, levantar do banco e partir, como a música fala, né, assim: se eu não for, quem irá? E ali a gente se debateu com muitas coisas difíceis também, de momentos difíceis ali, né? Eu estava aqui falando para ele que na quinta-feira a gente trabalhou o dia todo, de noite, me deu uma dor na perna tão grande no joelho que eu nem no culto eu fui, né? Me deu para ir, porque tinha que descer uma escada também. Aí no outro dia eu falei: amanhã eu não vou sair dentro da cama para ir fazer nada, eu vou para o acampamento e ficar lá sentado. Quando eu olho para o lado, no outro dia cheguei lá, tomei café, aí quando meu joelho está doendo, eu vou ficar aqui. Quando eu olho, está um velhinho lá, deve ter uns 90 anos, um americanozinho lá, com 2 varetinhas, eu falei: que vergonha. Falei: ó, eu vou andar, se esse joelho doeu ou não, eu vou caminhar, bora para frente.
Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, outra senhorinha, tinha uns 75 anos ou mais, eles estão muito feliz que era mais baixinha do que eu, né? A vez subiu a ladeira assim, que eu falei, meu Deus, porque eu precisava fazer uma caminhada boa. Mas assim, foi muito bom, né? Para mim, foi uma realidade assim, que às vezes a gente fala, a gente acha que o outro não está passando por aquilo, né? E a gente se depara ali com muita coisa. Né? Como eu falei para a gente, tinha uma pessoa lá que eu achei que ela ia fora de para fora da casa, né? Ela demorou a abrir a porta, eu falei, quando ela viu, vai expulsar todo mundo. Mas assim, ela estava com uma dor tão grande, porque ela tinha 2 anos que ela perdeu o único filho que ela tinha, e aquilo estava consumindo ela, né? De fato ali. Mas aí a irmã, que estava no grupo, começou a falar também da dor dela, que ela tinha perdido também a mãe, o sobrinho, e compartilhou ali. Eu sei que a gente acabou tomando aquele café quentinho lá na cozinha da mãe, né? Mas assim, aí depois a gente conversando com ela, eu falei assim, mas você já pensou a dor de Deus? Que Deus foi o único filho que ele teve também para salvar a sua vida e a minha? A dor dele não foi diferente da sua, não foi diferente da minha, não foi diferente de quem perde qualquer pessoa, né? E às vezes perde, ninguém dá um filho para salvar outro, só Deus fez isso. Aí ela ficou lá, a gente ficou conversando um pouco com ela lá na sala, mostrando, né? Vivendo ali aquelas fotos, aquelas coisas, tudo que ela faz em volta, né? Daquele filho dela. Eu falei, pois é, mas você precisa agora se libertar. Não que você não vai esquecer, que ninguém esquece, mas você tem que se libertar disso e viver sua vida, né? Aí ela tem a netinha de 7 anos, que é filha do menino. Então, a menina, assim, tudo que a menina quer é como ela vive só com essa menina, né? Então, você precisa viver para você também. Né? E quem pode fazer isso é Cristo, como ele diz, né? Um abraço não vai tirar sua dor. Eu falar para você que ele parar de chorar, não vai resolver. Mas Deus pode fazer isso. E ela, eu faço isso, eu nunca fui de igreja, tá? Porque a partir de hoje você vai passar. Mas assim, são realidades que a gente não está acostumado a viver ali. Ou você não quer sair para ir ali, falar do amor de Deus. Eu falei que assim, meu Deus, eu falei assim, às vezes a gente fica procurando, né? Vamos fazer um evangelismo, precisa de um grupo. Não, basta você e outro. Você faz um evangelismo em qualquer lugar que você vai. Eu não preciso de uma multidão para mim fazer na rua, me parar uma pessoa, convidar, fazer um estudo. Né? Mas assim, quando eu olhei para aquelas pessoas ali, aquele senhorzinho, viu? Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Nada. Né? Deus é bom demais, né? Muitas coisas que a gente viveu, mas se você tiver uma oportunidade, não deixa de ir não, vale a pena. Vale a pena você dormir no chão, vale a pena dormir no ventilador, vale a pena você. E o que mais me deixou impactada ali foi aquelas pessoas, gente de todo lugar ali, né? Gente de todo país, não sei, pessoas que você nem imaginava de um dia estar ali. E a mesma coisa, né? Dormindo junto, comendo a mesma comida, tomando água no mesmo copo que você toma. Não tinha nada de dizer assim, não é porque você é americana, ele vai ficar desse lado. Não, você juntou com todo mundo ali, né? Eu já estava quase pedindo o passaporte, já para mim. Finalmente, melhor também, né? Mas foi muito bom. Você pode para você, se tiver uma oportunidade, na próxima eu vou registrar na lista para mim. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelas orações. Obrigada. Uma coisa que a gente, aqui no texto que o Lucas fala, né? Não levar bolsas nem alforjes. E nós vivemos essa experiência. A igreja pagou inscrição para a gente, né? R$150 para cada um. Mas nós fomos sem dinheiro para lá. O único dinheiro que eu levei foi para botar gasolina de Teixeira de volta para cá, né? E até uns pães que nós compramos, uns biscoitos, voltou na sacola, não precisamos de nada disso. Durante todo esse tempo nós comemos, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos. Cheguei lá de 3 horas da tarde, tinha R$20, falei, vamos comprar uns pães, umas coisas, voltou tudo, né? O que não voltou ficou na casa do rapaz lá. Então é exatamente isso que acontece.
Deus, Ele provê como de fato Ele diz na sua palavra, porque Ele não pode ser... Ele não é infiel à sua palavra, à sua mensagem. E eu quis fazer esse desafio. Eu falei, não vamos pedir nada mais ninguém não. Já está passagem, porque nós viajamos no final do começo do mês, né? Então gastamos mais do que o necessário. Eu falei, vamos fazer esse desafio, vamos. E eu nem falei com ela que só tinha aqueles R$100 lá para a gente botar gasolina para voltar. Mas eu quero dizer que Deus está o tempo todo fazendo cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Em nenhum momento nós sentimos falta de nada, dormimos bem, acordávamos 6 da manhã, tomávamos café 7 horas, por volta das 7, saímos para o campo, ali mesmo durante o café já vinha a devocional, terminava a devocional, cada um pegava o seu grupo, saía para o campo, voltava meio-dia, já entrava na fila, almoçava, outra devocional, já saímos para o campo, voltávamos, tomávamos um banho, para o culto até 10 horas da noite, acompanhando todo aquele povo. Esse projeto 70, se vocês observarem, está no YouTube, as camisas são coloridas porque cada equipe veste uma camisa diferente, tem um objetivo específico. Eu fiquei na equipe de visitação. Eu já gosto de fazer isso, então nós entramos nas casas das pessoas, nós falamos com as pessoas, nós vimos as dores, descobrimos uma coisa que impacta para a gente, é que a realidade deles não é diferente da nossa realidade aqui. As mesmas necessidades que aquelas pessoas têm lá, que também tem o meu vizinho, o seu vizinho, o pessoal que mora no bairro. A diferença é que nós estávamos focados num único objetivo, que era falar do amor de Jesus. Então você tinha ali cerca de 300 pessoas. Uma multidão, crianças, anciãos de 90 anos ali. Alguns com dores porque perderam parentes esta semana, mas não permitiram, guardaram as suas dores e foram ali. E essas dores que eles estavam vivendo serviram para falar com aquelas pessoas que também estavam sofrendo ali. Então a gente é a mesma realidade daqui. As mesmas pessoas que estão se perdendo, as mesmas pessoas que estão sofrendo, as mesmas pessoas que estão chorando, as mesmas pessoas que estão passando por dificuldade. A única coisa é que às vezes como igreja o nosso olhar é para dentro. Nosso olhar é para dentro do nosso arraial. E aí você vai descobrir que existem vidas e necessidades também nos outros arraiais. E que precisam do cuidado e do amor de Deus. E às vezes nós paramos a nossa vida, nós deixamos até de funcionar como corpo de Cristo, porque nós estamos focados em pequenas coisas que não vale a pena, que na verdade é a chance que Satanás quer exatamente para paralisar você, para paralisar a sua vida, para fazer você se sentir inútil às vezes, porque essa é a sensação. Então nós aprendemos ali sobre o amor de Jesus, nós não aprendemos isso, nós vimos isso de maneira prática, porque nós estávamos ali focados exclusivamente para isso. Nós não tínhamos tempo para assistir televisão, nós não tínhamos tempo para ver celular. Uma coisa que aconteceu também, minha conta está atrasada, né? Aí eu falei, vai funcionar o celular da Sol, se precisar entrar em contato comigo. Funcionou o tempo todo lá. Quando eu entrei na Bahia de volta, parou de funcionar de novo. Essas coisas que acontecem que a gente não sabe, até pensei, alguém pagou a minha conta. Mas eu quero dizer isso não, eu quero falar assim, irmãos, Deus, Ele supre todas as necessidades, desde as coisas mais simples. E esse cântico que nós vamos cantar agora é como uma oração. Foi um dos cânticos que nós mais cantamos aqui quando eu vim para cá, há 10 anos atrás. Sonda-me, Senhor, né? E esse cântico tem dois refrões neste cântico que mexe comigo. Um é aquele que diz que você pode ser usado como um farol, você é luz para aqueles que estão perdidos, como flecha que acerta o alvo, você é palavra que direciona as pessoas para a vida, como abrigo no deserto, você deve ser aquele que acolhe pessoas, que ama pessoas, que abraça pessoas, que recebe pessoas, porque não adianta você ter uma estrutura como essa, você ter aqui o melhor som, o melhor instrumento, a melhor coisa, se você não acolher pessoas, não vai adiantar nada. E ele diz ainda como ponte, aqueles que não vai somente ligar as pessoas a Deus, mas ligar as pessoas também à comunhão aqui. Trazer as pessoas para próximo, que é construir relacionamentos, trabalhar para que as pessoas possam de fato enxergar o amor de Deus. Está tudo isso nesse louvor. E a outra parte é usa-me, que ele diz assim, quando ele diz enche-me, até que em mim se ache somente Ele. Então usa-me, Senhor. Essa é a condição. Isso tem a ver com a mensagem, um dos pontos da mensagem da semana passada.
para que eu venha vivenciar esse amor de Deus na minha vida, de maneira que eu não venha atrapalhar os de fora, nem os da igreja também. E esse cântico diz isso. Então faça desse cântico uma oração, vamos cantar juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele sabe quem é você. Quebranta o meu coração. Ele conhece a tua natureza carnal. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Nós vamos entrar naquele momento de ofertas e nós vamos ao cântico 168 e você está aí livre, né, para ofertar ao Senhor o seu dízimo, trazer a sua oferta. Você pode usar também aí, né, esse formato aí no banco da igreja, tanto do Pix como a conta para depósito, se você quiser, tá bom? E esse é aquele momento que você também pode entregar ao Senhor a sua alma, né? O seu dom, o seu talento, colocando a sua vida diante dele, pedindo ele, como você acabou de cantar agora, para te usar completamente, tá bom? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos,
chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão aos pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nos leva a Deus em oração, Obreiro, por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada detalhe de nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, assim como Tu és fiel, Senhor. Ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as ofertas que foram alçadas no Teu altar diante de Ti. Amém, Senhor. Que Tu estejas, ó Pai, abençoando cada irmão, cada ofertante, e que eles possam, ó Deus, a cada dia ter o prazer de dar e de ofertar a Tua casa. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito. Abençoa, Senhor, a mensagem que iremos ouvir agora. Amém, Jesus. Tu esteja, ó Deus, falando aquilo que precisamos ouvir. Amém, Senhor Jesus. Que precisamos, Senhor, fazer. Amém, Senhor para que Jesus. possamos estar diante de Ti, perfeitos e limpos, para que possas ter alegria no Teu coração e dizer que este é o meu servo. Amém. Obrigado, a Deus. Nós oramos e Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Poder sentar. Até outra coisa que nós fizemos, né? A gente só tem um colchonetezinho fininho, né? Só cabe esse corpo, mas eu levei para Sol. E eu não consegui comprar outro e nem quis pedir também ninguém. Peguei o carpete da igreja aqui que está ali dentro do meu gabinete e levei. Não precisamos usar também. Trouxemos de volta. Essas pequenas coisas que nos faz desafiar. E hoje nós vamos falar ainda sobre o amor de Deus. O mês passado, eu e a Sol, nós começamos a fazer as leituras bíblicas ali na cama. A gente senta de manhã e faz as leituras da Bíblia. Nós lemos já 13 livros do Novo Testamento o mês passado e esse mês. E nós começamos a ler os livros de João. Nós começamos a ler João, 1 João, lemos todos eles, todos de João. Estamos fazendo a leitura agora de João, o evangelista. E não sabíamos que íamos aprender tanta coisa do Evangelho de João nesses dias. E eu quero compartilhar com vocês uma leitura que está aí no capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, aqui lá perto de Apocalipse, viu? 1 João, capítulo 5, o amor que veio ao mundo. E de uma maneira assim, bem tranquila, algumas questões que eu vou estar colocando aqui nesse texto, e que faz a gente pensar em realmente que amor é esse, né? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que me faz viver como eu vivo, ou até que me impede de viver como eu gostaria de viver?
Que amor é esse que transforma, que vence o mundo? Será que eu posso viver esse amor? Será que eu estou vivendo esse amor? Qual é a condição daqueles que vivem esse amor? O que esse amor é capaz de fazer na vida de uma pessoa? O que é evidenciado na vida daqueles que de fato vivem esse amor? E durante todos esses dias a gente estava lendo esses textos e a Sol, como sempre, tem versículos que ela começa a questionar, mas espera aí, isso está certo? Mas como a gente está vivendo isso? É isso que a gente quer para a nossa vida? Será que é isso que faz sentido? Me explica melhor isso aqui. Então assim, a gente questionava ali na cama, sentados, né? Lendo e depois orando, fazendo as nossas orações, que foi uma das coisas que nós, nesses encontros de pastores, um dos pastores que veio falou exatamente sobre a questão da devocional. E aí a gente percebe que nesse corre-corre, nessa luta diária, nessa falta de tempo, a gente tira do tempo, exatamente do tempo com Deus. E aí eu tenho a minha devocional sozinho, às vezes eu venho aqui para a igreja, que eu faço, né, antes de chegar, ou depois que eu chego, ela nunca deixa de ler a palavra, eu também nunca deixo de ler, nunca deixo de orar, mas aquela que é importante para a vida a dois, para a família, para o casal, para que você seja específico, para que você compartilhe os seus medos, para que você compartilhe as suas angústias, isso ainda pensando na questão pessoal, mas só que lendo esse texto por outro prisma, né, vivenciando estes dias ali em Novo Oriente. Tinha uma equipe também que foi para Pavão, viu nisso? Pavão não ficou sem evangelismo, Marcos, né? Sem evangelismo lá também, não ficou sem evangelizar. Acho que Frei Gonzaga também, nós tivemos no último dia. Tem uns lugares, meu irmão, de Pavão, dá variz em bode. As ladeiras de Pavão dá variz em bode. Precisa ver, é de verdade. O negócio lá tem umas ladeiras com os degraus, não é bonito não. Entende? Mas não ficou sem o trabalho ser realizado naquele lugar. Então, 1 João capítulo 5, de 1 a 5, sobre o amor que vence o mundo. Olha o que ele diz: todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Logo nesse versículo aqui, eu diria o seguinte: quem chama Deus de pai não tem direito de escolher irmão. Está aqui específico nesse versículo aqui, né? O verso 2 ele continua: mas sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. O verso 3 ele continua: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. E o verso 5 ele diz: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a tua palavra, de compartilhar a palavra que já foi ministrada ao meu coração, de compartilhar a palavra que muitos já têm em seus corações também, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez nesta noite, Senhor, nos fazendo entender como é grande o teu amor por nós, os teus filhos, e como somos privilegiados exatamente por sermos os teus filhos, por termos reconhecido Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, por viver esse amor, por colocar à prova às vezes essas experiências tão às vezes pequenas para muitas pessoas, mas para nós tem um grande valor, e principalmente para aqueles que olham para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as vezes que falhamos, perdoa as vezes que negligenciamos, perdoa as vezes, Pai, que desistimos de fazer o que precisava ser feito. Abençoa, Senhor, os teus servos espalhados por todo esse país, ministrando a tua palavra, abrindo mão do conforto do seu lar, abrindo mão de coisas para poder te servir, para fazer o teu ide, para proclamar a tua palavra. Continua tendo misericórdia daqueles que ainda não se doam completamente, que não permite que sejam usados por ti, Senhor. E nos abençoa mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Então esse texto, João fala desse amor que vence o mundo, e um amor que é disponível a nós.
de um amor que é disponível aos filhos de Deus. E aí, diante de uma palavra como essa, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, a verdadeira fé em Cristo importa? A verdadeira fé em Cristo Jesus é importante? A verdadeira fé em Cristo Jesus é um elemento que eu carrego no meu coração, que eu carrego na minha vida. A verdadeira fé em Cristo Jesus tem evidenciado no meu chamado. E uma segunda pergunta é: a nossa crença em Deus realmente afeta as nossas vidas? Quanto dessa manifestação do amor de Deus me motiva? Quanto da manifestação do amor de Deus me faz caminhar, me faz viver de verdade a verdade de Jesus Cristo? Qual a transformação desse amor na minha vida? É possível que as pessoas enxerguem esse amor, a evidência desse amor naquilo que eu faço, na forma como eu adoro, na forma como eu vivo a comunhão com os salvos? Essas perguntas precisam caminhar pela nossa mente, elas precisam estar sempre nas nossas mentes. Essas perguntas fazem com que a gente entenda, faz com que a gente mergulhe um pouco mais na palavra de Deus, faz com que a gente até ore mais a Deus, pedindo discernimento, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza a mergulhar de uma maneira mais profunda na palavra dele. Porque o que importa para nós hoje, como filhos de Deus, é conhecer a palavra de Deus. E o que vai fazer diferença no mundo é o amor de Deus. É o amor de Deus na minha vida, é esse amor de Deus permeando ou mediando as minhas decisões, é esse amor de Deus inundando o meu coração, para que eu tenha coragem de fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Porque como a Sol falou, teve horas que a gente falava: não, pela minha vontade eu não vou, mas pelo aquilo que eu ouvi, pelas necessidades, pela proposta que foi feita, pela oração dos irmãos, eu preciso ir. E no último dia, agora, no sábado, a gente entrou numa casa que ela estava falando aqui. Pensa numa casa de dores, pensa numa casa de pessoas que estão precisando de fato do amor de Jesus, e como Deus colocou do nosso lado uma pessoa que estava caminhando com a gente nesses 4 dias e que tem dores terríveis. Tem uma música que ela falou para a moça lá, que eu falei: não, eu tenho que ver essa música, porque essa música agora eu vou ouvir de uma forma diferente. Quando você conhece a história dos louvores, quando você conhece a história das músicas, você nunca mais canta aquela música como você canta simplesmente por cantar. Por exemplo, ontem eu vi o pastor, essa semana eu vi o pastor falando, você acha que eu compartilhei no grupo de louvores da igreja, a música que fala assim, que adorar como Jó, né? Que é aquela que Jó, não sei o que, como adorar, alguma coisa nesse sentido. Eu sou ruim para gravar essas músicas, e a pessoa conta a história por trás dessa letra, como podes adorar, e aí depois a música nasce naquele coração. E aí você às vezes questionando por que essa música é cantada assim. E aí então aquela moça compartilha, e a irmã dela que perdeu um filho com 13 anos de idade, ela já estava na igreja, ela já estava vivendo com Cristo Jesus, ela já tinha experimentado o amor de Cristo, mas ela não foi capaz, por conta da maturidade, por conta da falta de envolvimento talvez no corpo de Cristo, na falta de profundidade nesse amor de Cristo que nos transforma, ela acabou se desviando, a depressão tomou conta do seu coração, da sua vida, ela foi para o álcool, e depois ela descobriu com uma doença muito grave, ela foi internada. E ali no leito hospitalar, num dia de visita daquela irmã, essa irmã que estava com a gente foi visitar, ela disse: irmã, eu sei que eu não vou voltar mais para casa, mas eu queria que você cantasse aquele louvor. Eu trouxe até esse louvor, não lembro agora. E ela terminou de cantar o louvor e morreu. Ela disse, antes de cantar o louvor, ela disse: eu já me reconciliei com o Senhor, eu já entendi tudo da proposta de Deus, eu sei que o amor de Deus está em minha vida, eu sei que Ele fez aquilo que precisava ser feito. E ela pediu a irmã para cantar o louvor, e quando eles terminaram de cantar o louvor, ela morreu. E ela compartilhou aquela experiência com aquela família, que aí a gente estava conversando com uma das irmãs que perdeu um filho de 27 anos. E que ela não conseguiu ainda digerir aquilo tudo, que ela não conseguiu ainda viver aquilo tudo. Já passou pelo processo terapêutico, mas ainda há algumas coisas ali. Aí a irmã dela chegou um pouquinho depois, estava conversando, aí serviu o cafezinho, tomou o cafezinho, sentei com ela, perguntei: você, o que é que você sabe sobre Jesus? E ela foi falar, ela perdeu 5 filhos numa sequência de abortos.
e depois de perder um pai, perder uma tia, e agora vivendo também o luto da irmã, que elas moram ali na mesma casa. Aí você olha para a sua dor assim, e você esconde a sua dor, bota no bolso e senta em cima e fala: Deus, tem misericórdia desse coração aqui, que eu não compreendi o teu amor por mim. Não estou dizendo nem por amor por ela, que ela ainda não conhece Jesus, é o teu amor por mim. O Senhor ter suprido todas as coisas, desde as mais pequenas, quando a só falou do ventilador, como eu não levei, eu não pedi para ninguém. Eu sei que se eu pedisse à igreja, teria me dado um colchão, mas eu queria viver o desafio. Falei: vou levar esse carpete. Dobrei o carpete, falei, deitei em cima assim, falei, ele deu 2 centímetros, o esqueleto aqui é fininho, cabe, vou levar. Entende? Não precisa usar isso, está amarradinho do jeito que foi. Tinha um colchão de casal, numa casa que não tinha ninguém, só a gente. O pastor falou: olha, pastor, fica tranquilo que eu só venho aqui no final de semana. Ele era de outra denominação, não era nem batista, e o trabalho é todo batista, sabe? Aí a dor, às vezes, pequenas coisas nos impede de enxergar o tamanho do amor de Deus por nós. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse amor nos faz entender a condição de filhos de Deus. E o texto do versículo 1, ele diz assim, olha o que o texto diz no versículo 1. Eu vou ler nessa versão aqui, mas eu vou ler nessa de cá também, que essa de cá, a Almeida, ela está um pouquinho diferente. Diz: todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias são filhos de Deus. Ele está falando de todo ser humano, como humano, que entende a mensagem do Evangelho, passa a acreditar em Cristo, ele passa a ser filho de Deus. Olha a sequência: e quem ama um pai, ama também esses filhos de Deus. Ele está dizendo que agora eu, como salvo, o filho de Deus, por acreditar em Cristo Jesus, tenho o dever, tenho a obrigação de manifestar esse amor com os outros irmãos em Cristo Jesus. E isso não pode ser diferente. Isso não pode ser diferente. Eu não posso viver agora diferente, porque o texto diz exatamente: todo aquele que crê. Nessa versão aqui, Almeida diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você já nasceu de novo a partir da sua fé em Cristo Jesus. E ele diz: e todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Então todos os outros em Cristo Jesus são nascidos de Deus a partir da fé em Cristo Jesus. Então é o meu dever, é a minha obrigação amar todo esse irmão em Cristo Jesus. E diferente disso, você não entendeu o que é o amor de Deus. E diferente disso, você não entendeu a proposta de Deus sobre a sua vida. Você não vai se constranger em sair da sua casa ou do seu afazer para levar a palavra, ou sequer, muitas vezes, nem orar por aqueles que pedem oração por você. Então, se você ama a Deus, você deve amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. Você deve ser constrangido por você mesmo ao reconhecer a grandeza de Deus, o perdão dos seus pecados, e agora se derramar em amor por esse irmão em Cristo Jesus, por essas pessoas que Deus tem colocado perto de você. E aí, a partir daí, vem uma segunda lição, que é a evidência desse amor, a evidência dessa filiação em Cristo Jesus, que está nos outros versículos. O verso 2 desse texto, ele ainda diz assim: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Então ele diz que a maneira que você tem para evidenciar esse amor é quando você começa a obedecer os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é exatamente que você ame esse irmão em Cristo Jesus, que ame essa outra pessoa, que ame esse outro ser em Cristo Jesus. E aí você começa a entender que você de fato ama a Deus e que de fato você ama os filhos de Deus. E isso é evidenciado na sua vida, e isso precisa ser evidenciado nas suas ações, isso precisa ser evidenciado no seu jeito de falar, no seu jeito de adorar, no seu jeito de conversar, inclusive com aqueles que feriram você. Um dos americanos que estava lá essa semana, ele ministrando a palavra de Deus, ele disse que ele vai completar 80 anos esse ano. E esta é a terceira vez que ele vem ao Brasil. E ele diz que pela média da idade dos seus familiares, que provavelmente o ano que vem
ele não esteja aqui, mas ele está falando sobre essa questão. Eles abriram mão de tudo aquilo para estar cá, para estar com a gente aqui. Tinha mais de 50 ali. Tinha muita gente de Santa Catarina, tinha crianças, jovens, adolescentes, como a Sol falou, tinha gente de Bengala ministrando a palavra de Deus. Lá onde nós ficamos, em Novo Oriente, tinha uma ladeira, a maioria das ladeiras das ruas antigas é aquela pedra bruta. E aquela pedra, você começa, para subir uma ladeira já é difícil, para descer é dolorosa, porque sua sandália não tem sapato que seja confortável, que ela é de ponta assim, ó. E nós subimos várias vezes, porque você não encontrava aquela pessoa, você tinha que descer, no outro dia você tinha que ir de novo, porque tem um compromisso de visitação, você tinha que ir naquelas casas. E ele falando assim, mas o amor de Deus me trouxe a este lugar, para dizer para vocês que aqueles que têm o amor de Deus, de fato, obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo e mostra e evidencia esse amor na vida. E ele diz ainda, sabemos que amamos a Deus e seus filhos quando obedecemos. Ou seja, o grande problema é que algumas pessoas têm uma fé falsa. Algumas pessoas conhecem o Jesus de uma forma diferente. Algumas pessoas conhecem o Jesus banqueiro, algumas pessoas conhecem o Jesus curador, algumas pessoas conhecem o Jesus psicólogo, algumas pessoas conhecem o Jesus, mas não conhecem o Jesus salvador. Não conhece o Jesus que salva, não conhece o Jesus que liberta verdadeiramente o homem dos seus pecados, da sua condição de vida. E se você não amar, se você não compreender a grandeza do amor de Deus sobre a sua vida, você não vai sair do seu lugar para ministrar a palavra de Deus a estas pessoas. É por isso que Paulo, lendo um texto como esse, eu estava fazendo exatamente isso com a Sol. A gente estava lendo esse texto, quando o link já ia para Apocalipse, já ia para Hebreus, já ia para as cartas de Paulo, e nesse período nós lemos algumas cartas de Paulo, esses versículos, tudo falando exatamente sobre esse tema. E quando Paulo diz, esse amor me constrange, por quê? Aí você começa a entender, lendo um texto como esse, de 5 versículos, né? Ou seja, e muitas pessoas, por não conhecer esse Jesus, até quando você aborda ele na rua, ele diz, não, mas Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu acredito, Jesus me abençoou muito. Nós encontramos pessoas que elas diziam assim, como você encontra aqui também, como nós encontramos ao lado da nossa casa, eu conheço Jesus, Jesus é muito bom para mim, Jesus me abençoa muito, Jesus me curou, Jesus me dá isso. Quem não quer Jesus? Mas quando você pergunta a respeito da salvação, 99%, inclusive, se eu perguntar aqui agora, tem dúvida ainda a respeito da salvação, porque ainda não conheceu de fato esse amor que constrange, esse amor que liberta, esse amor que transforma, esse amor que faz você abrir mão de você para vivê-lo. Muita gente, se perguntar a mão aqui sobre a salvação, vai ter dúvida ainda a respeito disso, porque não conhece esse amor. E a terceira coisa que ele coloca aqui também, um cristão, ele experimenta a vitória. Porque qual é a vitória que nós almejamos, se não a vitória da certeza sobre a morte? Se não a vitória, essa certeza de uma vida abundante na presença do Senhor, se não a certeza de um viver onde não há mais choro, nem lágrimas e nem ranger de dente, se não essa certeza. Essa é a vitória que interessa ao cristão, essa é a vitória que nós precisamos guardar nos nossos corações. E ele diz isso no versículo 4 de uma maneira bem diferente. Ele diz, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é vencer o mundo se não morrer para este mundo? Enquanto houver no seu coração, como nós cantamos agora, enche-me até que em mim se ache só ti, enquanto houver um resquício de paixão pelas coisas desse mundo, significa que há muito ainda a ser transformado nos nossos corações. Olha o que o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que ainda precisa ser transformado, vamos dizer assim, que ainda precisa ser mudado, porque existe e existirá coisas nos nossos corações que sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir compreender que aquilo é um empecilho para que Deus deixe de te usar.
Então ele diz aqui exatamente isso: eu preciso vencer o mundo, e para vencer esse mundo, ele diz, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E isso é por meio da fé. Essas pequenas coisas que eu fiz um desafio como outros que eu já fiz. Eu vou ver como é que é isso. Eu nem falei para ela que a gente estava sem dinheiro. Eu não sei, acho que a minha fé era maior que a dela, né? Falei, a gente vai, né? E são pequenas coisas, mas que mostram o cuidado de Deus. Possa ser que eu nem olhei o saldo do cartão, possa ser que ainda tenha alguma coisa lá, mas eu não quis olhar. Falei, vai pela fé. Mas a gente sabe quando está acabando. E é pela fé. E essas coisas acontecem também nas pequenas coisas dentro das nossas casas. E muitas vezes nós entramos em desespero, nós paramos de agir, nós enfrentamos as coisas confiando na força do nosso braço, no nosso pensamento, no nosso entendimento, e fechamos as portas, nos impedindo, né, de um milagre de Deus nas nossas vidas. E quarto, para a gente fechar, ele diz: quem vence o mundo, senão aquele que tem fé em Jesus Cristo. Aí no verso 5 é exatamente isso que ele diz: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas que vencem esse mundo, irmãos, são aqueles que crê de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, aí você pode perguntar assim, como eu disse para algumas pessoas, mas o que seria vencer o mundo? Você vence o mundo, irmão, você vence o mundo e também vence o maligno quando você faz coisas que você não gostaria de fazer, quando você entende que você precisa perdoar, quando você entende que precisa perdoar quem te machucou, quem te feriu, quem te agrediu, como diz a pessoa, né, quem traiu a sua confiança. Quando você entende isso, você está vencendo exatamente o mundo. Quando você entende que precisa amar acima de qualquer coisa, como Jesus diz, gostar de quem gosta de você é fácil, eu também faço isso, tranquilo, eu faço isso com tranquilidade, mas amar o inimigo, amar aqueles que são contra. Então, vencer o mundo também significa fazer as coisas que você não gostaria de fazer, por amor a Deus. E aí ele diz que isso é por meio da fé, a fé em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico, que é o último aqui, é o 236, para a gente orar. 236, você conhece. Esse cântico, eu tive contato com esse cântico quando eu estava em missões lá em Jucuruçu. Tinha um irmão que ele gostava de cantar esse cântico. E ele fala de corações que estão longe de Deus, né? De fato são corações atribulados. Mas Cristo, ele traz alívio, ele traz consolo, ele traz paz, ele traz perdão. Passa de novo aí, vai passando. Ele traz perdão, né? Um coração dilacerado pela dor, a dor que você talvez não consiga compreender, por conta das culpas, por conta do próprio pecado. Indo a Jesus, ele está aí exatamente para restaurar, para transformar esse coração num coração cheio de amor, num coração pronto a se oferecer para a obra do Senhor. Nós vamos cantar juntos. Eu vou acompanhar aqui ouvindo ele. Vamos ficar em pé? Vamos ficar de pé que a gente vai encerrar também, né? Vamos. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará, e lá
tuas culpas do pecado. Vem sem demora, Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Amado Deus, Pai que estás nos céus, Pai, muito obrigado pela porção lida da Tua Palavra, Senhor, e que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, que conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas tristezas, mas também o dom que o Senhor mesmo tem colocado nos nossos corações, Pai, possa nos ajudar, nos impelindo a conhecer esse amor de maneira tão completa, Senhor, permitindo que o Senhor venha preencher os nossos corações de maneira verdadeira e plena, para que possamos amar como o Senhor nos amou, para que possamos colocar esse amor em evidência em nossas vidas e como igreja do Senhor venhamos a fazer diferença neste lugar. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos esse amor que vence o mundo. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida e da minha alma e me fez entender que eu estava perdido e que precisava do Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque a cada dia eu tenho experimentado este amor em minha vida, que eu tenho, Senhor, que o Senhor possa fazer com que toda a Tua igreja venha experimentar este amor que se faz disponível na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos conduz a conhecer este amor de uma maneira sobrenatural. Abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada na face da terra. Pai, eu quero Te pedir nesta noite pelas pessoas que ouviram o Teu Evangelho naqueles dias, Senhor. Nós sabemos que muitos corações receberam a semente de bom grado, nós sabemos que alguns corações receberam essa semente por pouco tempo, mas nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que dá a condição de que essa semente cresça e floresça e venha produzir outros frutos para o Teu reino. E que eu te peço nesta noite que o Senhor venha continuar a abençoar as pessoas que projetaram esses momentos, Pai, que deram parte de suas vidas e de seus recursos para que outras vidas pudessem experimentar o Teu amor. Obrigado pelas experiências vividas nestes dias. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estiveram ali, Senhor, que já voltaram com o coração prontos para expandir este evento neste lugar, ainda que com outro nome, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa. Abençoa a Tua igreja. Derrama também, Senhor, a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos.
Sabemos que das dores que muitos deles vivem e que passam, Senhor, que o Senhor possa também fazer com que eles entendam que o Senhor tem a paz perfeita, que o Senhor é o Deus que consola, que conforta, que restaura, que produz o descanso que o mundo não pode dar. Eu te peço também nesta noite sobre aqueles que estão com dúvida em seus corações, que o Senhor possa, Pai, dissipar toda e qualquer dúvida dos seus corações. Daqueles que ainda têm medo de perdoar, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles entendam o verdadeiro sentido do amor, e deste amor que vence o mundo, que vence qualquer barreira, Senhor, e que eles possam verdadeiramente aprender a perdoar, aprender a amar, a tirar do coração a culpa e também desculpar aqueles que porventura cometeram algum tipo de coisa ruim. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, este povo. Obrigado pelas orações em favor da minha família. Obrigado porque eu tenho recebido, Senhor, este cuidado da parte de Ti. Muito obrigado por tudo. É a minha oração no nome de Jesus nesta noite. Amém, amém, amém. Você que nos visita, obrigado, viu, pelo carinho. Se quiser ficar, Prado é muito bom, viu? Eu já vi no Robson ali, veio para ficar, Midianita? Ainda não, né? Andando de navio, né? Esses dias, show, boa, obrigado. Não é cruzeiro não, né? Obrigado a você que está nos visitando esta noite, viu? O amor de Deus seja sobre a sua vida. A Ailson está ali também. Alguém conhece o Ailson? A Ailson de BH ali, ó, a Ana Cláudia e a Júlia Gomes estão ali também do lado ali, viu? Dá um abraço neles também. Nós precisamos abraçar essas pessoas. Tem mais ali, tem coisa ali que eu não estou conhecendo daqui ainda, né? Está ali no canto. Acho que a vista está ficando fraca. Deus abençoe a todos vocês e que essa semana seja uma semana de vitória, que seja uma semana de oportunidades de você ministrar o Evangelho de Deus. Terça-feira nós temos o culto de oração e no sábado, irmãos, a liderança, sábado nós temos tem ensaio com as mulheres também na terça-feira e no sábado nós temos uma reunião com a liderança, viu? Diaconia, todos vocês que fazem parte dos pequenos grupos também podem participar, tá bom? Venha participar, a gente precisa acertar algumas coisinhas aí, tá certo? Que Deus possa, não saia sem dar pelo menos 2 abraços, eu preciso do seu abraço. E ore por esse projeto, viu? Na caravana tinha 50 pessoas que já querem fazer aqui em Prado, na região. Hoje? Sábado. De quê? Não tem problema. Não tem problema não. Se você contradizer rapidinho, não vai nem doer.